Nesse vídeo, nós vamos começar a discutir ondas eletromagnéticas em meios materiais, que é um assunto muito rico, com muitas aplicações. Então, primeiro aqui, quer dizer, como vocês veem aí desde os cursos da graduação, uma das revoluções mais profundas da física foi a percepção de que a luz é uma onda eletromagnética. E que é aí uma das consequências mais profundas aí das equações de Maxwell e promoveu aí a unificação da eletricidade, do magnetismo e da ótica, né? Um dos episódios mais bonitos aí da história da ciência. E uma coisa fundamental é que a onda eletromagnética ela não necessita de meio para se propagar. Então, mesmo se você tiver ρ igual a zero, J igual a zero, se não tiver fonte material nenhuma, a gente mostrou, e vocês viram já isso na graduação, que o campo ele satisfaz uma equação de onda e de maneira que ele pode se propagar sem meio, apenas aqui com o efeito dominó, né, que a gente estudou, um efeito de variação de campo elétrico gera campo magnético e vice-versa. É extremamente profunda ela não precisar de meios, você difere ela de qualquer onda mecânica, né, essa é a diferença central, né, da onda eletromagnética para a onda mecânica, e da possibilidade de você ter uma onda para se propagar sem meio, você tira a relatividade de Einstein inteiro, como a gente vai ver na parte final do curso. Então, isso é uma coisa absolutamente central. E quer dizer, mesmo no vácuo, você pode ter uma grande variedade de fenômenos ondulatórios, como a gente viu vídeos atrás, ou seja, quer dizer, então a gente pensa muito esse gifzinho da onda plana monocromática. Ela é um ótimo primeiro exemplo para estudar a fundo, mas, quer dizer, aqui a gente está considerando só polarização linear. Você pode ter polarizações mais gerais, como a gente discutiu no curso. Você pode ter frentes de onda que não são frentes de onda plana, então esse tipo de feixe é interessante que ele tem momento angular, então você pode trocar o momento angular da luz com a matéria, né? E você pode montar pacotes limitados no tempo, né? Como está aqui ilustrando, você superpõe Fourier. Então, quer dizer, do ponto de vista matemático, estritamente, se você pegar souber como viaja uma onda plana monocromática, você monta qualquer pacote e superpõe. Mas, fisicamente, essa superposição pode dar origem a fenômenos bem ricos. Aqui estão alguns, né? Esse daqui a gente quase nem estudou no curso, né? Só mencionou por alto. E tem vários outros que a gente nem mencionou. Então, assim, mesmo no vácuo, quer dizer, tem uma variedade grande de fenômenos, né? Uma coisa interessante de ressaltar. Mas o fato de você não precisar de meio para propagar a onda não quer dizer que a onda não se propague em meios. Muito pelo contrário, como vocês já viram desde a graduação, a gente tem propagação de onda eletromagnética em meios contínuos. E aí a combinação de graus de liberdade do campo com graus de liberdade da matéria gera uma diversidade de fenômenos ainda maior do que no caso que a gente tinha no vácuo, bem maior. A gente vai agora dar alguns exemplos. Um dos primeiros exemplos que a gente vai estudar em mais detalhe é o fenômeno da dispersão, que a gente estudou já algumas aulas atrás, e tem a ver justamente que a resposta do material é função da frequência. Então, isso faz com que cores diferentes se propaguem diferentemente. Isso é responsável por fenômenos bonitos como o arco-íris, onde a luz do Sol, ao penetrar aqui uma gota d'água, ela dispersa nas componentes diferentes frequências dela. E aqui não só, enfim, esse exemplo, mas a própria forma do pacote, né, ele deforma, né, devido a essa dependência do epsilon com o ômega. Então aqui um exemplozinho legal, que é um exemplo unidimensional, né? E aí uma onda aqui propagando em uma dimensão, no meio não dispersivo, ela propaga sem deformar. E todas as componentes de Fourier estão viajando juntas. Por outro lado, quando você tem o meio dispersivo, você tem esse fenômeno bonito aqui dessa distorção do pacote, que a gente vai estudar em bastante detalhe. E aqui eu chamo a atenção, quer dizer, quando você está em 3 dimensões, aí mesmo o meio não dispersivo, o pacote pode deformar se você tiver superpondo Ks diferentes, né? Mas aí não é pelo fato de frequências diferentes viajarem com velocidade diferente. No vácuo, elas todas viajam com a mesma velocidade. Mas você ainda pode ter uma deformação do pacote. O ponto é que quando você tem o meio dispersivo, independente dos Ks que você coloca, mesmo se você colocar todo mundo na mesma direção, ainda assim o pacote vai deformar porque as velocidades são diferentes, né? E grande parte dessa enorme diversidade que a gente tem na matéria se deve à grande diversidade de materiais que a gente tem, materiais com características bem diferentes. Aqui um exemplo legal, que está ainda sendo bem estudado atualmente, são materiais com índice de refração negativo. São chamados aí materiais no qual a gente tem uma luz levógena. Depois, mais para frente no curso, a gente vai entender por porquê desse nome. Mas, essencialmente, você tem um índice de refração negativo. Por exemplo, aqui a lei de Snell, ela fica ao contrário do que a gente poderia imaginar, né? Enquanto que no material convencional refrata do jeito que a gente está acostumado lá desde o ensino médio. Então aqui uma visão artística, né? Como é que o lápis fica num material convencional
e num líquido metamaterial aqui. E tem várias aplicações interessantes para metamateriais, inclusive possibilidade de construir aí capas de invisibilidade. Então você joga aqui a onda eletromagnética no cilindro, ela espalha, você vê que como ela está chegando é diferente de como ela está saindo. E é esse espalhamento que faz a gente ver o material, né? Usando aqui botando em volta do cilindro aqui um metamaterial que forma uma capa de invisibilidade, você consegue distorcer muito pouco as ondas eletromagnéticas, né? De maneira que fora aqui dessa capa você vê as ondas chegando mais ou menos como elas estavam incidindo, né? E essa é a ideia de uma invisibilidade. A gente vai estudar muito pouquinho de metamaterial aqui no curso, mas quem quiser pode ser tema de seminário e tal. Mas nessa introdução, não estou querendo ser específico, é mais chamar a atenção da diversidade de fenômenos possíveis quando você vai mudando os materiais. Um outro exemplo fascinante são os chamados cristais fotônicos. Então você pega, por exemplo, isso aqui seria um exemplo de cristal fotônico unidimensional. Ou seja, você pega aqui materiais 3D, mas você vai alternando eles só numa direção. Por exemplo, aqui na direção Z. Então, o seu índice de refração aqui, né, a sua permissividade, se você quiser, ela é função só de Z, tá? E de ômega, né? Enquanto que aqui é um caso bidimensional. Você tem variação do índice de refração em duas direções. Aqui no caso é essa e é para dentro aqui do quadro. E esse cara aqui seria um cristal fotônico 3D. Então o nome se deve ao fato justamente de você estar formando aqui alternâncias periódicas de materiais, daí a palavra cristal, e fotônico porque quando você faz o índice de refração ter essa variação periódica, então a maneira como a luz se propaga nesse material é muito diferente do que num material que o epsilon é homogêneo. Então, em particular, assim como nos cristais usuais as ondas eletrônicas não podem ter qualquer frequência, né? Que é o que vai dar as bandas de energia do material, aqui você tem uma banda de frequências proibidas. Então, e aqui é interessante destacar que isso aqui tudo é clássico. O nome fotônico que aparecendo às vezes que é fóton, né? Mas é da raiz grega da palavra luz mesmo. Aqui não tem nada de quântico em princípio. Quer dizer, claro que você pode estudar esses materiais, tratando eles do ponto de vista da mecânica quântica. Mas o ponto é que toda essa fenomenologia que eu estou descrevendo, ela aparece mesmo num tratamento puramente clássico. Se você fizer uma onda eletromagnética incidir num material em que o epsilon varia periodicamente, você vai ter aí a discretização das bandas de frequência. Quando você vai, no caso da matéria condensada, o fato de você estar lidando com ondas quânticas eletrônicas, o quântico entra no fato de que, por relação de de Broglie, as bandas em frequência se traduzem em bandas de energia. Isso é quântico. Aqui no cristal fotônico, as energias podem variar continuamente, não tem problema, mas você tem frequências que você jogar aqui no cristal, ela não passa, ela não propaga. Só propaga certas frequências, e aí você pode, por exemplo, calcular como é que é a frequência como função do K. Em geral, no vácuo, né, a gente tem que o ômega é K vezes o C, né, da velocidade de propagação da luz no vácuo. Aqui você vê que a relação não é linear, é uma relação mais complicada do ômega com o K. Então, de novo, a gente não vai entrar nos detalhes, eu quero só chamar a atenção para aspectos bonitos que aparecem aí quando você tem materiais diversos. Também cristal fotônico, quem quiser, pode ser um tópico de seminário. E aqui exemplos naturais de cristais fotônicos, né? Então aqui a opala, né, que é uma pedra bem bonita, essa coloração se deve justamente a variações ali do épsilon, né, inhomogeneidades do épsilon formando um cristal fotônico. E as cores aqui das asas de algumas borboletas são cristais fotônicos naturais. Então, olha a riqueza de fenômenos que aparece quando a gente vai pegando materiais diferentes. Eu poderia dar zilhões de outros exemplos, alguns vão aparecer ao longo do curso, mas realmente a grande diversidade de física dos materiais, de propriedades, de épsilons diferentes que você pode criar em materiais diferentes, tanto que já vem com a natureza, quanto materiais que a gente cria, como essa ideia dos metamateriais, né? Meta ele vem de além dos materiais existentes, a gente engenheirou, criou materiais, né? Inclusive, na verdade, a palavra metamaterial em si, ela significa qualquer material com propriedades que você não encontra em materiais naturais. Muitas vezes a gente acaba associando metamaterial ao índice de refração negativo, que é um dos exemplos mais interessantes, mas quer dizer, o mais rigoroso é você falar materiais com índice de refração negativo, para destacar que essa é a característica quando você quer estudar material com índice de refração negativo. A rigor, metamaterial não precisa ter índice de refração negativo, né? E aqui uma coisa interessante também, que a gente vai discutir melhor em outros vídeos, é como que a gente define a velocidade de propagação da onda no meio material. E quando você está no meio não dispersivo, voltando aqui naquele exemplo 1D,
você vê que está todo mundo andando junto. Então, você marca um ponto aqui qualquer da onda e acompanha, vê o quanto que ele anda, divide por ΔT, você tem uma noção bem física 1 de velocidade. Agora, quando você tem uma onda deformando, o que você vai interpretar como velocidade, né? E aí tem, na verdade, uma enorme gama de possibilidades. Enfim, que a gente vai estudar mais aqui no curso são as chamadas de velocidade de fase e a velocidade de grupo. Mas você pode falar em velocidade de sinal, velocidade de energia, de propagação de energia. Tem várias outras discussões aí interessantes a serem feitas. Eu posso depois passar a referência. Então a gente vai voltar a isso em outros vídeos, mas a ideia é que quando você tem uma onda deformando, né, por exemplo, você pode estar vendo aqui como é que a crista está se deslocando. Isso vai ter a ver, tipicamente, aí, com o que a gente vai chamar de velocidade de fase. Como que, de repente, o envelope aqui está se propagando. Vai ter a ver com a chamada velocidade de grupo. E tudo isso, quer dizer, se você fizer um pacote, uma superposição muito esquisita, muito largo em frequência, num material muito dispersivo, pode ficar tudo muito difícil de visualizar. Esse aqui é o caso que a gente às vezes está mais interessado, em que a largura do pacote é pequena comparado com a frequência, né? Aí esse daqui é o caso que a gente vai interpretar melhor nos próximos vídeos e tal. Mas realmente essa discussão de o que caracteriza a velocidade de propagação de onda é um problema bem sutil. Eu queria mencionar já aqui nessa introdução a importância e a sutileza aí desse problema que a gente vai voltar depois. E a gente vai ver que essas velocidades, tanto de grupo quanto de fase, elas podem ser maiores do que c, maior do que a velocidade da luz. Será que isso levanta algum problema com relação à questão da causalidade de Einstein, né? Ou não? Enfim, já vou adiantar aqui o spoiler que não representa um problema, mas a discussão é muito sutil e, inclusive, vários experimentos recentes estão sendo feitos aí justamente para investigar isso. É muito difícil de você analisar tanto teoricamente quanto experimentalmente esse tipo de problema. E é possível também a gente ter velocidade de grupo bem pequena e até anular a velocidade de grupo, são fenômenos chamados de luz lenta, né? Tem várias aplicações, quem quiser depois eu posso passar a referência. Mas enfim, aqui nesse vídeo a gente não vai discutir essas questões relacionadas à velocidade da onda, a gente vai deixar isso para um próximo vídeo. Mas para fechar aqui essa introdução, todos esses fenômenos que eu mencionei anteriormente, ele pode ser estudado usando as equações de Maxwell em meios materiais que a gente vem estudando. Então está tudo contido aqui dentro e a diversidade dos materiais possíveis elas se manifestam nas variedades de relações constitutivas que a gente tem, algumas das quais a gente discutiu nos vídeos anteriores. Aqui, nesse vídeo, a gente vai estar interessado em estudar o espectro visível, jogar luz visível no meio e ver como ela se propaga. E aí, tipicamente, nesses materiais, a gente pode desprezar o grau de liberdade relativo à magnetização. Tipicamente, vocês vão ver melhor em curso de condensado porque isso acontece, as escalas envolvidas e tal. Mas a magnetização, ela basicamente não consegue acompanhar esses campos oscilando com a frequência do visível, né? As frequências características ali com que a magnetização pode variar, seja, por exemplo, se ela for gerada por espinhas, frequências com que os espinhos conseguem flipar e tal, são frequências menores, né, do que a frequência do visível. Então, para luz visível, tipicamente é uma boa aproximação a gente considerar a magnetização zero e trabalhar com as equações de Maxwell na matéria, envolvendo basicamente toda aqui o grau de liberdade da matéria vindo parar aqui no campo D, tá certo? Então, você tem só um campo de polarização. Se você estiver jogando aí no infravermelho e tal, ondas no infravermelho propagando, a resposta magnética pode ser absolutamente essencial. É também um tema bem legal aí para quem quiser depois desdobrar, posso passar a referência, mas aqui no curso a gente vai basicamente agora lidar com materiais que não respondem magneticamente, seja porque eles não são magnéticos, seja porque mesmo se eles forem magnéticos, para as frequências que a gente vai estar interessado aqui, a parte magnética não vai contribuir. E aí, para esses materiais, e supondo que o meio seja linear e não piroelétrico, na linha do que a gente discutiu nas aulas sobre relações constitutivas, a relação mais geral entre o P e o E possível é dada por essa daqui, tá? Então aqui você vê a hipótese linear, aparece só a potência 1 do campo elétrico, e o fato de que a polarização é zero quando o campo elétrico é zero, indica que eu estou desprezando aí materiais piroelétricos. Eu não estou considerando, eu não estou olhando para esses materiais, tá? E aí tem duas perguntas centrais aqui. Um é, conhecido que suponho que você conhece esse cara. Como é que a onda se propaga nesse material? O vídeo de hoje vai estar centrado nessa pergunta daqui, tá? E não para qualquer aqui, a gente vai simplificar ele com a primeira descrição. E a segunda pergunta é, dado o material, como é que você modela aqui? A gente vai voltar a isso na próxima aula. Então, inicialmente, a gente vai supor um meio que é homogêneo, tanto espacial quanto temporalmente, um meio que não tem dispersão espacial e um meio que é isotrópico. Então, como a gente viu em aulas anteriores, o que essas hipóteses têm a dizer sobre a resposta do meu material, que está encapsulado aqui nessa susceptibilidade? Então, isso aqui, em geral, é um tensor
E aí o fato de eu ter homogeneidade espacial significa que ele só pode depender das coordenadas R e R' através dessa diferença. Homogeneidade temporal, analogamente, só vai poder depender de T e T' pela diferença T menos T'. Tá? Então a gente discutiu a física aqui por trás disso, alguns vídeos atrás, qualquer dúvida eu peço para vocês relembrarem lá. Desprezar a dispersão espacial significa que a polarização em R só depende do campo naquele mesmo ponto. Então, R' diferentes de R não vão contribuir. Fisicamente significa que esse Q, ele vai ser, então, a dependência espacial dele vai ser com a delta de R menos R'. E, por fim, o fato de ser isotrópico permite, então, que eu conclua que esse meu tensor aqui deve ser proporcional à identidade. Então, na prática, a resposta do material vai ser descrita por um escalar, que é esse aqui. Tá? Eu estou levando em consideração a possibilidade de dispersão temporal. Então, o fato de que instantes de tempos diferentes contribuem, ou seja, o campo aplicado num T' diferente do T vai contribuir para a polarização no instante T. E aí, com essas hipóteses, a minha relação constitutiva ela assume essa forma que a gente já tinha escrito alguns vídeos atrás. Então, nota que uma das coisas profundas da homogeneidade temporal é permitir que, mesmo tendo dispersão, que aí, em princípio, eu tenho que integrar aqui, considerar diferentes instantes de tempo contribuindo para a polarização num dado instante de tempo, mas a homogeneidade temporal permite que, em Fourier, eu escreva com uma direta proporcionalidade, ou seja, a linearidade para um meio homogêneo se traduz, então, numa relação aqui de proporcionalidade. Né? A proporcionalidade também precisa do fato de ser isotrópico, né? Que esse aqui não é uma matriz. Mas só de olhar para essas expressões, você vê que a relação constitutiva é bem mais simples no espaço de Fourier. Então, isso já sugere que estudar a propagação de onda via as equações de Maxwell na matéria, a gente vai ter uma vida mais tranquila se a gente estiver usando aí a representação no espaço das frequências. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, esse tio aqui, nesse vídeo todo, vai denotar a transformada de Fourier no tempo. No espaço, eu não preciso tomar a transformada de Fourier. Pode, se quiser, também, mas o mais simples de tudo para a gente analisar é tomar só a transformada de Fourier no tempo, porque no espaço a gente já desprezou a dispersão espacial mesmo. Então, as relações, elas vão... Ou seja, o P em R vai depender só do E naquele mesmo R. Então, basicamente o que a gente vai precisar para facilitar matematicamente a nossa vida é para o espaço de Fourier em frequência. É até mais fácil de interpretar quando a gente não toma a transformada de Fourier no espaço. Então, aí a gente fica com essas equações aqui. Então, nota que a parte espacial não mudou, mas eu tomei a transformada de Fourier no tempo. Então, a derivada temporal do B aparece aqui um menos i ômega, né? E aí, a equação de Maxwell, a equação de Faraday, assume essa expressão daqui. Tá? E também aqui a equação de Maxwell-Ampère, o ddt vira aqui um menos i ômega vezes o d. E aí o ponto central é que dentro dessas hipóteses que a gente fez, o campo elétrico, ele basicamente satisfaz uma equação de onda. Tá? E a maneira de mostrar isso, partindo das equações de Maxwell, eu escrevi aqui só as três que importam para a gente, seguir os mesmos passos que a gente fez para achar a equação de onda no vácuo. Então, primeiro pega essa equação de Faraday e tira o rotacional dela, né? Quando você tira o rotacional dela, vai ter um hot do hot de E, que eu posso abrir aqui o hot do campo elétrico, né? Isso daqui eu vou poder abrir como sendo um gradiente do div do campo elétrico, tá certo? Menos aqui um nabla 2 de E. E aí, o hot do B, eu uso aqui a equação de Maxwell-Ampère. Pausem um vídeo, verifiquem que ao fazer essas substituições, vocês chegam nessa equação daqui. E essa daqui é basicamente a equação de onda no espaço das frequências. A gente vai voltar nisso mais para frente, vou mostrar isso melhor. Mas é para dizer que, então, para dentro das hipóteses que a gente fez, a equação que o campo elétrico vai satisfazer é essa equação aqui. E na demonstração, a gente está usando essa relação constitutiva aqui, que tem a física que a gente discutiu nos slides anteriores. Então, agora vamos pausar e apreciar o que a gente obteve. Essa equação que a gente obteve para o campo elétrico é a chamada equação de Helmholtz. Tá? Então, vamos lembrar o que tinha acontecido no vácuo. No vácuo, tipicamente, a gente não toma transformada de Fourier nenhuma nas equações de Maxwell, né? Não precisa. E já chega aqui na equação de onda. Peço para vocês relembrarem aí a demonstração. Se você pegar essa equação e tomar a transformada de Fourier, você chega exatamente numa equação de Helmholtz. Então, uma equação que tem aqui um pré-fator vezes ômega ao quadrado vezes o campo, né? E somado com nabla 2 de E igual a zero. Então, notem que essas equações elas são formalmente idênticas
com a diferença que quando eu tinha no vácuo, esse ε0 aqui era uma constante. Agora isso aqui é uma função da frequência. E isso faz toda a diferença. Aqui que vai estar a dispersão. A gente vai discutir um bocadinho melhor. E vamos relembrar um pouquinho mais também. Quer dizer, olhando lá o que a gente sabe de equação de onda, a gente identifica que a velocidade de propagação da onda vai ser 1 sobre raiz de μ0 ε0. Então aqui a gente está relacionando as grandezas elétricas e magnéticas com a informação aqui ótica da velocidade de propagação da onda. E em Fourier, então, eu posso, em vez de escrever μ0 ε0 aqui, eu posso botar um c ao quadrado embaixo. Seguindo aqui a nossa revisão do vácuo, então, nota que uma onda plana, então aqui está, como a gente discutiu, isso aqui descreve uma onda plana, né? Se a zero é uma constante, ele vai satisfazer a equação de Helmholtz desde que eu tenha essa relação aqui, entre o K e o ômega, que é a relação de dispersão da onda no vácuo. Então, isso aqui é uma outra forma de escrever o V igual a lambda vezes F, né? E o V da onda aqui é a velocidade da luz C, que é dada por essa expressão aqui. Então, agora vamos começar a fazer a mesma análise para o que a gente obteve no nosso meio. Então, a gente chegou nessa equação de Helmholtz aqui, e a gente quer agora descobrir qual é a condição para que uma onda plana seja a solução dessa equação de Helmholtz. Então, substituindo aqui, pausem o vídeo e façam um cálculo, vocês vão ver que eu posso escrever da mesma forma, ou seja, vai ser solução se satisfizer uma relação de dispersão da forma K ao quadrado igual a ômega ao quadrado sobre uma velocidade ao quadrado. Só que essa velocidade ao quadrado agora, ela não é 1 sobre raiz de μ0 ε0, ela é 1 sobre raiz de μ0 epsilon de ômega. Então, essa velocidade agora é uma função da frequência. Olha aí a essência, né, da questão da dispersão. Né? E aí, o mais comum, seguindo até aí uma tradição da ótica antiga, né, em vez da gente falar na velocidade aqui de propagação, a gente falar na razão C, que aqui eu estou definindo esse N, que é o chamado índice de refração do material, que é a raiz de epsilon de ômega sobre epsilon zero. De fato, como a gente comentou anteriormente, eu estou chamando isso aqui de velocidade em comparação com o que tinha aparecido no vácuo. Mas como a gente mencionou anteriormente, tem várias velocidades diferentes para a onda. Então, essa definição que eu estou dando aqui, que no fundo é definir esse V como sendo ômega sobre K, é a definição de velocidade de fase. Então, é uma das velocidades para você caracterizar a onda, é a informação da velocidade de fase. E em vez de falar em velocidade de fase, a gente vai ficar falando de índice de refração. Tá? Que é a linguagem mais estabelecida, e é bom para não confundir. Tem tanta velocidade para descrever onda, a gente vai ver algumas nos próximos vídeos, que, enfim, aqui a gente vai basicamente estar falando de índice de refração. Tá? Então, a ideia é que no vácuo, o epsilon de ômega é epsilon zero, esse índice de refração ele vale 1. Em outras palavras, no vácuo, a velocidade de propagação de todas as frequências é a velocidade da luz no vácuo, que é o C, né? Que é a constante universal. Então, o que a gente está mostrando aqui, na verdade, é muito profundo. E a gente vai agora, no restante do vídeo, explorar consequências do que a gente fez até aqui. Então, a gente está mostrando que se você tem um meio homogêneo, espacialmente não dispersivo, isotrópico e linear, esqueci de escrever linear, a onda vai se propagar exatamente como no vácuo. Uma onda monocromática vai se propagar exatamente como no vácuo, porém, com uma velocidade diferente de C. É isso que a gente está mostrando, é isso que a gente fez. E se você tiver agora sem ser uma onda monocromática? Aí tem que tomar cuidado, ela não vai mais se propagar como no vácuo. Cada modo de Fourier se propaga como se estivesse no vácuo. Porém, quando você superpuser os pacotes diferentes, você vai ter fenômenos diferentes, tá? Que depois a gente vai estudar em mais detalhe. Mas porque aqui na equação de Helmholtz, esse índice de refração aqui é uma função da frequência, tá? Então, do ponto de vista matemático, a gente está fazendo o seguinte. Para um meio linear que satisfaça todas essas hipóteses em negrito, eu posso, para cada modo de Fourier na frequência, resolver como se eu estivesse no vácuo, só que falar assim, olha só, a velocidade não é C. Eu tenho que corrigir a velocidade, vai ser um C dividido por N, e o N depende do material. Então, a informação do material está aqui, está nesse epsilon de ômega que eu estou colocando. Toda a informação do material está nesse epsilon de ômega. E aí, viu como a onda propaga, superpõe o pacote. A gente vai fazer isso em próximas aulas. Então, quer dizer, isso aqui é o mais longe que a gente consegue ir sem especificar quem é o N de ômega, qual é aqui o modelo de dispersão que eu vou usar para o meu material. Em próximas aulas a gente vai aprender a fazer um modelo do N de ômega. A gente vai ver que é possível a gente ter índice de refração menor do que 1. A gente, às vezes, quando estuda lá no ensino médio, ótica, fala assim, não, o N não pode ser menor do que 1. Ele pode, a gente vai ver que ele pode ser menor do que 1. E aí essa velocidade de fase que a gente definiu ele vai ficar maior do que C. A gente vai ver que isso não representa problema para causalidade. O índice de refração pode ser negativo, que aí tem lá aqueles fenômenos que a gente mostrou na introdução, né, com uma lei de Snell esquisita, né?
Então a gente tem muita liberdade, mas a gente só vai poder estudar isso melhor quando a gente souber descrever o modelo para o N. Mas eu vou deixar isso para próximos vídeos. Refaçam tudo que a gente fez para o campo magnético e mostrem que a equação do campo magnético é basicamente a mesma do campo elétrico. Tá? Quer dizer, é exatamente a mesma equação do campo elétrico, a equação de Helmholtz. Tá? Então aparece esse mesmo índice de refração aqui, tudo bonitinho. Um outro exemplo interessante é considerar que tem uma resposta magnética no material. Se essa resposta for linear, homogênea, isotrópica e sem dispersão espacial, a gente vai chegar no mesmo resultado. Porém, agora o índice de refração é dado por essa expressão aqui. Então, agora tem que botar a resposta magnética também, esse mid-ômetro. Pausem o vídeo, façam essa análise. Aí, nesse caso, a resposta magnética, com as hipóteses que eu mencionei acima, vão estar dados nessa relação daqui. E aí, como eu estou dizendo, se você puser, por exemplo, uma onda micro-ondas e tal, enfim, dependendo do material, pode ser bem fundamental você levar essa resposta magnética em consideração. Para luz visível, tipicamente, você pode considerar que esse B de ômega é aproximadamente igual a μ0, descancela e a gente recai no caso anterior. Agora, o resultado que a gente obteve já tem uma profundidade enorme, muitas consequências. Mesmo a gente tendo feito tantas hipóteses restritivas sobre a natureza do material, primeiro, essas hipóteses elas já descrevem boa parte dos materiais à nossa volta, tá? Então, só daí elas são interessantes. Mas, ainda por cima, tem muito fenômeno rico para estudar, em cima só do que a gente fez até aqui. Então, primeiro, chamar a atenção do seguinte, que se o divergente de D é igual a zero, eu tenho que o D é ε vezes E, então isso significa, em geral, que o divergente de E é igual a zero. Ou seja, supondo que o ε é diferente de zero, o divergente de D é igual a zero implica que o divergente de E é igual a zero. Então, significa que nesse meio a gente tem ondas transversas, assim como a gente tinha no vácuo. Ou seja, essa onda plana monocromática ela satisfaz a equação de onda, desde que a relação do K com o ômega seja que a gente botou no slide anterior. Mas, para satisfazer as equações de Maxwell, eu preciso que o E0 seja perpendicular à direção do K, que nem aconteceu no caso do vácuo. Só que tem que tomar muito cuidado. Na matéria, a onda ela não precisa ser transversa. No vácuo, a gente mostrou que ela é sempre transversa. Na matéria, ela não precisa ser. Um primeiro cuidado que tem que tomar é que nota que essa implicação daqui ela decorre somente quando o epsilon é diferente de zero, como eu mencionei anteriormente. Se o epsilon é zero, tudo que a gente pode falar, quer dizer, divergente de D é epsilon divergente de E. Tá certo? E aí, quer dizer, se o divergente de D é zero, isso aqui é zero. Agora, se você tem epsilon igual a zero, o divergente de E não precisa ser zero. Isso, de fato, acontece. Na matéria, a gente tem soluções, mesmo para essas hipóteses aqui que a gente botou, que corresponde a ondas longitudinais, que não tem paralelo no vácuo. E aí, um exemplo bem bonito aqui disso são as oscilações de plasma, que vocês estudam aí em matéria condensada. Então, para dar aqui um exemplo, a ideia das oscilações de plasma é, por exemplo, o seguinte, aqui você liga um campo elétrico, aí os elétrons se deslocam, né, os prótons, imagina que eles estão fixos, então você vai gerando uma região que tem um acúmulo de carga negativa e uma outra que sobrou aqui cargas positivas. Então isso aqui gera como se fosse o campo de um capacitor. Tá? E aí, quando vai cada vez acumulando mais elétrons desse lado, esse campo aqui dentro vai ficando cada vez maior. Até que chega uma hora que o campo gerado aqui dentro do material ganha do campo externo e esses elétrons começam a voltar. Então você fica com oscilações de mola, que está representado aqui, que é lá o que vocês vão ver em matéria condensada. Então você tem nesse caso que o campo está na direção aqui em que as carguinhas estão se deslocando. Então são ondas longitudinais, ondas de pressão mesmo no material, que aparecem pelas oscilações aí, das cargas ligadas, tá certo? Então, esse daqui é um exemplo de onda longitudinal. E a gente vai ver nas próximas aulas que o epsilon pode ser zero, né? Quer dizer, a gente vai ver que isso vai aparecer para a gente no nosso estudo aí, por exemplo, de metais, tá? Então, a gente vai voltar nisso mais para frente. E esse não é o único caso em que a gente tem onda transversa. Por exemplo, se eu tiver cargas livres, aí tudo bem, que o div de D já não é zero, e aí o div de E não vai poder ser zero também, né? Então, com a presença de carga livre, você já tem a possibilidade de ondas transversas. Agora, deixa eu destacar aqui, fazer comentários gerais, para materiais que não satisfazem todas as hipóteses que a gente botou anteriormente. Então, vamos começar com um meio que seja heterogêneo. Se o meio é heterogêneo, então esse epsilon vai ser função de R. E aqui eu estou supondo ainda que não tem dispersão espacial. Então, você vê que o D em R depende só do E em R. Mas só o fato do epsilon ele depender do R, de você ter um meio heterogêneo, então agora olha só o que acontece. O divergente de D ser zero não quer dizer que o divergente de E seja zero. Substitui essa expressão aqui e demonstrem essa equação. Então você vê que o divergente de E em geral não é zero. Então, para meios heterogêneos, em geral você pode ter ondas longitudinais.
E não apenas isso, você tem fenômenos ondulatórios bem mais ricos, bem diferentes do que a gente estudou. Você não vai chegar numa equação de Helmholtz para esse meio heterogêneo sem dispersão espacial. Então, um caso bem interessante, como a gente falou, é botar um epsilon que varia periodicamente. Esse é o caso dos cristais fotônicos. E aí, se você agora tenta seguir novamente os passos para chegar, né, na equação de Helmholtz, você vai ver que você não vai chegar nela, porque quando você tem o divergente de D igual a zero, mesmo supondo que não tem carga livre, né, a gente viu que o divergente de E não vai ser zero, então você não vai poder zerar ele. E mesma coisa aqui para o campo magnético. Demonstrem essa equação daqui a partir das equações de Maxwell e usando essa hipótese. Então, estudar agora as soluções dessa equação, nota que essa daqui é uma equação de alto valor, né? Você tem um operador atuando em B, um operador linear atuando em B, é igual aqui proporcional ao B. E isso só vai ter solução para certas frequências. É que nem lá na quântica, quando você resolve a equação de Schrödinger, né, com a equação de alto valor, você só tem soluções para certas energias. Então aqui vai ser basicamente a mesma coisa. Então isso vai dar origem aos gaps lá de frequência que eu mencionei no início do vídeo. Então aqui a gente não vai estudar cristais fotônicos, como eu disse, eu posso passar referência para quem quiser ver, mas a propagação de ondas em cristais fotônicos aparece vários fenômenos que não aparecem quando eu tenho apenas meios homogêneos. Então aqui a ideia é a seguinte, quer dizer, a gente vai tratar nesse curso os casos mais introdutórios, ele já tem uma física muito rica, mas eu acho importante mostrar para vocês como que, mudando as hipóteses que a gente fez, que tipo de coisa que começa a aparecer. Então, quem quiser depois, eu posso passar referência sobre esses materiais. Mesmo que o material seja homogêneo, mas se ele for anisotrópico, então também o div de D ser zero não quer dizer que o divergente de E é zero, você pode ter uma longitudinal. E quer dizer, vai acontecer agora o seguinte, se você abrir aqui, o divergente de D, tudo que ele vai estar dizendo é que essa combinação aqui é zero. E você pode pegar sempre a epsilon e j, né, e separar numa parte com traço proporcional à identidade e num operador sem traço. E aí, quando você escreve assim, se você pausa o vídeo e verifique, você pode escrever o divergente de E dessa forma. Então, você vê que, em geral, você vai ter onda longitudinal. E não só isso, a propagação nesse meio ela é toda mais rica. Que você tem aí a possibilidade da formação de dupla imagem, né, que é a birrefringência. Que nesse vídeo a gente não vai comentar, em outro vídeo a gente vai voltar nisso um pouquinho mais a fundo. Aqui, nesse momento, o meu objetivo não é entender cristal fotônico, nem meio birrefringente, é só mostrar como que vão acontecendo coisas diferentes, né, quando você abre mão das hipóteses que a gente fez até aqui nesse vídeo. Outro caso, meios não lineares, que aí a gente tem, como a gente já mencionou anteriormente, aí, a mistura de frequências diferentes. Então, nesse caso, por exemplo, aqui um exemplo de cristal não linear, precisa aí desse tensor de ordem 3, né? A resposta linear usou um tensor de ordem 2, né? Agora, o termo aqui quadrático vai envolver um tensor de ordem 3, a resposta depende de A ao cubo, vai envolver um tensor de ordem 4. E aí, quer dizer, o divergente de DC0 vai, enfim, tudo que vai implicar sobre o campo é essa restrição aqui. Então, também, em geral, você vai ter ondas longitudinais, você vai ter vários fenômenos ondulatórios bem ricos. Eu estou mencionando aqui as ondas longitudinais por serem uma coisa que é bem diferente mesmo do que a gente tem quando o meio é linear, homogêneo, isotrópico, mas as ondas transversas elas também têm características de propagação diferentes, né, que tornam esses problemas bem ricos de serem estudados. Então, assim, o que a gente estudou em mais detalhe nesse vídeo são meios lineares, homogêneos e isotrópicos. E se eles tiverem aí o epsilon diferente de zero, as ondas vão ser transversas como no vácuo. E o que eu quero destacar é que a semelhança não para por aí. Porque se a gente tem essas três hipóteses aqui satisfeitas, né, o que acontece é que o divergente de D ser zero implica que o divergente de E é zero e o divergente de P é zero, porque um é proporcional ao outro, né? E aí, portanto, se o divergente de P é zero, isso aqui implica que a densidade de carga ligada é zero. Ou seja, em outras palavras, se você tem densidade livre de cargas nula, como é o caso aqui da divergência de B, isso implica que a divergência de D é zero, por sua vez vai implicar que a densidade de carga ligada é zero. Então, quando a gente tem meios lineares homogêneos isotrópicos, num certo sentido é como se a gente tivesse vácuo. Estou chamando essa classe de materiais como sendo vácuos dispersivos, no sentido que a densidade de cargas nele é zero, como no vácuo. Só que agora a gente viu que é bem diferente do vácuo, no sentido de que a resposta depende da frequência da onda que está ali. Agora, como que pode, no meio, a densidade de carga ser zero em todos os pontos, né? Então, isso tem a ver com essas hipóteses bem restritivas que a gente fez. Se a gente quebrar qualquer uma delas, a linearidade, a homogeneidade ou a isotropia, aí isso deixa de ser verdade. O Rho não vai precisar ser zero. Agora, se a gente tem essas três hipóteses satisfeitas,
então essa conclusão aqui é verdadeira. E ela é verdadeira mesmo se você mantiver dispersão espacial também, além da dispersão temporal, tá? Deixo para vocês verificarem essa parte. Mas então vamos tentar entender melhor o que está acontecendo aqui. O ponto é que quando você tem meios lineares homogêneos isotrópicos, o que acontece? Quer dizer, você liga um campo elétrico num dielétrico, como a gente viu, isso vai induzir dipolinhos, né? E esses dipolinhos correspondem fisicamente aí à resposta do material, o campo de polarização. Polarização e dipolo por unidade de volume. Então você vai distorcendo, você vai gerando aqui um dipolinho, outro dipolinho. Agora, se o meio é homogêneo, o dipolinho que você zera em cada ponto é igual ao anterior. Então, na prática, o que acontece, está desenhado aqui separado para a gente visualizar, mas tipicamente o que acontece é que uma carga negativa do dipolo seguinte vai cancelar com a carga positiva desse dipolo. E aí o próximo também vai cancelar. Eu estou representando linhas diferentes para não botar o desenho um em cima do outro. Mas a prática é que a homogeneidade e a isotropia, o que elas fazem é justamente ir matando esses dipolos de forma que a densidade líquida de carga ela é nula, né? Se a gente tem essas hipóteses todas satisfeitas. Então, onde que está aí a informação da carga ligada? Ela vai parar toda na superfície, porque aí na superfície não tem quem cancele com ela. E, de fato, apesar do div do P ser zero, o campo de polarização não é nulo, né? Como a gente viu, ele vai ser aí uma resposta linear aí do elétrico, né? Então, quer dizer, e aqui a gente em geral define com ε0 na frente. Então, você tem P. Então, se você tem P, a componente normal dele na superfície dá origem aí a um sigma B. Tá? Então, você vai ter carga basicamente na superfície, ou seja, você percebe que esse vácuo dispersivo não é vácuo quando você chega na fronteira dele, por exemplo. E não apenas isso. Você percebe que ele não é vácuo porque ele dispersa os pacotes, porque viaja com velocidade diferente, dependendo da frequência. Então, mas realmente, dentro dessas hipóteses aqui, a densidade de carga no material é zero. Então, por isso que também vai ser tão interessante estudar materiais inhomogêneos, anisotrópicos e assim por diante, são materiais que têm realmente uma riqueza de possibilidades maiores, né? Para finalizar esse vídeo, vamos discutir um pouquinho sobre a questão da equação da onda. Então, a gente até agora trabalhou sempre no espaço de Helmholtz. Mas a gente pode trabalhar no tempo, se a gente quiser. O que a gente vai fazer é tomar a transformada de Fourier dessa equação. E aí, quer dizer, esse lado aqui, tomar a transformada de Fourier só o laplaciano do E, aqui eu tenho o produto de um cara que eu sei a transformada de Fourier, né? Que, enfim, supondo aqui que a transformada de Fourier do epsilon de ômega seja um epsilon de t, né? E esse cara daqui eu também sei a transformada de Fourier dele, é a derivada segunda do campo elétrico no tempo, tá? Propriedades lá da transformada de Fourier. Então, o produto de duas transformadas de Fourier que eu conheço vai ser a convolução das transformadas de Fourier. Então, vai ser o epsilon de t menos t' vezes aqui a derivada segunda do E no tempo. No princípio, você pode também, quer dizer, quem que você vai botar como t menos t', você escolhe, né? Mas o mais comum é isso aqui, justamente pela própria interpretação, né, desse epsilon como função resposta. Você está vendo aqui qual é a contribuição do campo em t' para a polarização em t. Comum a gente botar o t menos t' aqui. Então, você vê que, de fato, em Fourier é bem mais simples a equação. Eu não chego numa equação de onda quando eu vou para o tempo. Eu chego numa equação íntegro diferencial, porque ela envolve tanto uma integral quanto derivadas, tanto espaciais quanto derivadas temporais. Então, é uma equação bem mais complicada. E a física disso é bem razoável. Quer dizer, a ideia é que se o material tem um tempo finito de resposta, ele tem uma memória. Então, para você saber a evolução do campo elétrico, você tem que integrar, né, compor todos os efeitos do campo dos instantes passados de tempo. Então, você vê que é bem mais complicado do que acontece no vácuo. A dispersão ela faz com que realmente seja muito vantajoso trabalhar em Fourier. No entanto, é conveniente a gente vir aqui para a representação temporal para entender alguns aspectos conceituais bonitos da propagação de onda nos materiais. Mas, para resolver, na prática, a propagação de onda na matéria, se o meio for dispersivo, vem para Fourier. Se o meio tiver dispersão espacial, toma a transformada de Fourier também no espaço, que a vida vai ser bem mais simples. Agora, olha só, como a gente comentou na aula das equações de Maxwell em meios materiais, são duas formulações equivalentes, essa daqui e essa daqui. Se você fizer a formulação por aqui, não tem equação íntegro diferencial nenhuma, você tem essa equação daqui, tá? Então, quer dizer, como é que pode duas formulações equivalentes darem uma matemática tão diferente? E a ideia é justamente que se você faz a formulação por aqui, então, quer dizer, as cargas ligadas elas estão como fonte do campo elétrico, e a memória do material vai fazer com que esse ρ B ele depende do E. Então, para você resolver essa equação, você vai ter que modelar a relação do ρ B com E. E no final das contas, é mais fácil já fazer isso diretamente na relação constitutiva e trabalhar com essa equação daqui. Ou seja, a memória da resposta ela está nesse ρ B aqui, que não é um cara prescrito. Isso aqui não é uma função que você vai poder colocar e simplesmente resolver essa equação diferencial. Esse cara daqui depende do campo elétrico.
Então é por isso que essas duas visões, apesar de equivalentes, quer dizer, elas parecem diferentes aqui no resultado da equação de onda que elas produzem, né? Mas não é diferente, não. É só porque o lado direito é mais complicado, no fundo, porque eu ainda não modelei quem é o Robet. Então aqui eu modelei esse cara é mais fácil, mas ele fica mais fácil mesmo quando a gente vai para Fourier. Agora, tem alguns casos em que isso facilita. Imagina que o meio seja não dispersivo. Então esse epsilon ele vai envolver uma delta de t menos t', que aí você tem uma resposta instantânea. E essa constante não precisa ser o epsilon zero, né? Se você tiver um outro material, isso aqui vai ser um epsilon m. A rigor isso não acontece, não existe resposta instantânea, né? Então isso aqui não descreve nenhum material. Mas, dentro das aproximações que você tiver, pode ser uma descrição razoável. Vou voltar nisso daqui a pouquinho. Aí nesse caso a gente tem essa constante epsilon m aqui. Cara, se você substituir isso aqui nessa equação, você vai obter uma equação de onda mesmo, né? E tudo que você vai fazer é que a velocidade que aparece agora é a velocidade que vai ser, na verdade que faltou 1 dividido, né? Isso aqui é 1 sobre raiz de epsilon do material sobre μ0. Tá? Outro caso interessante é supor que o pacote seja monocromático. Isso é equivalente a tomar a transformada de Fourier, né? Mesma coisa. Mas aqui fisicamente, quer dizer, vamos trabalhar no tempo e imagina que você tem um campo monocromático. Aí a gente pode substituir essa expressão aqui dentro e aí a gente fica com essa equação aqui. E aí, pause um vídeo, vejam que está tudo ok. Essa equação eu posso resolver da seguinte maneira. Multiplica por e elevado a i ômega t do lado de dentro e do lado de fora por e elevado a menos i ômega t, que eu estou multiplicando por 1 tudo. Então, do lado de fora, quando você junta com epsilon de r, isso aqui vai ser o próprio ômega zero ao quadrado do campo elétrico, que é, como o campo é monocromático, menos a derivada segunda do e. E o que sobrou aqui dentro é a própria componente ômega zero da transformada de Fourier do epsilon de t menos t'. Agora os argumentos estão casados. Então, essa aqui é a componente de Fourier ômega zero da permissividade. De modo que se você tem uma onda monocromática, ela satisfaz essa equação daqui, mas para a onda monocromática, apenas nesse caso, isso é equivalente a essa equação aqui. Então, esse ômega quem é? É o ômega da frequência de oscilação na onda que você está considerando. Então, nota que no caso geral, que não é monocromático, essa equação de onda, de fato, ela não faz nem sentido. Porque quem que seria o ômega que você ia colocar aqui? Nem faria sentido. Né? Quando é uma onda monocromática, você tem um ômega zero bem definido. Então, você vê que então, isso aqui está traduzindo para a linguagem temporal o que a gente tinha demonstrado antes em Fourier. Se você tem uma onda monocromática, ela é a solução de uma equação de onda, tá? Onde essa velocidade é uma velocidade diferente da velocidade da luz no vácuo. Então, aqui, de novo, daqui é 1 dividido, né? Faltou 1 sobre. Para finalizar, vamos discutir aqui um pouco a questão das escalas. Então, imagina que você tem um campo que ele é muito devagar na escala de tempo de resposta do material. Então, é isso que intuitivamente vai corresponder você poder desprezar a dispersão. Então, qual é a ideia o que é a escala de tempo de resposta do material? Essa função, esse epsilon de t menos t', ele diz qual é a contribuição que um campo em t' tem para a polarização em t. Então, se você quer saber, por exemplo, qual é a polarização agora e devido a um campo na era do gelo, vai ser zero, né? O campo na era do gelo não influencia nada na polarização dos materiais agora. Então, assim, você espera que essa função seja zero para t menos t' longo. Longo comparado com o quê? Com uma escala de material, uma escala de tempo do material. É o tempo de memória do material, o tempo de resposta que você vai ter. A gente vai, cara, obter expressões para esse cara quando a gente fizer um modelo de dispersão. Mas o que é importante é, por considerações muito gerais, você sabe que essa função tem que ir para zero, né? Quando você tem t menos t' grande. Então, quando você tem que o campo varia lentamente nessa escala de resposta do material, na prática é como se eu tivesse aí uma resposta instantânea. Ou seja, basicamente a ideia é que nessa integração, nos pontos em que esse cara é diferente de zero, esse campo praticamente não vai variar, e suas derivadas praticamente não vai variar. Todas as componentes de Fourier desse pacote, estou supondo que são pequenas. Aí, nesse caso, eu posso fazer uma aproximação bem rica, que é a ideia de que eu vou expandir, então, em Taylor desse cara, em torno do t igual a t, né? Então, aqui, vou pegar o primeiro termo, que é fazer t' igual a t. Então, esse cara aqui seria uma resposta instantância, né? Quer dizer, só está dependendo do campo no mesmo instante de tempo. Aqui eu derivo e a dependência temporal fica aqui nesse t' menos t e assim por diante. Eu agora posso substituir essa expansão de Taylor nessa expressão. E aí, olha que interessante, né? Quer dizer, esse termo aqui pode pular para fora. Isso daqui é exatamente a componente de Fourier zero do meu epsilon. Então, a ideia é que, para o meu material, o campo oscilar muito lentamente significa que ele responde com a permissividade estática dele. Essa é a primeira correção. Então, por essa correção sozinha, eu tenho uma equação de onda, em que eu vou botar o índice de refração estático do material. E eu posso continuar a minha expansão. Se eu puser o termo seguinte na expansão,
Agora, olha o que sobrou aqui dentro da integração em t'. Vai sobrar o epsilon de t menos t' vezes t' menos t. Então, pausem o vídeo e verifiquem, né, que isso aqui é justamente a derivada do epsilon com relação à frequência em ômega igual a zero. Então, o que a gente tem é que, para meios fracamente dispersivos, eu posso, uma primeira aproximação, colocar uma equação de onda com a permissividade estática, com o índice de refração estático, ou, se eu quiser corrigir, eu posso botar aqui um termo, então, que vai introduzir uma derivada temporal superior. Se você quiser corrigir mais, agora vai aparecer um epsilon 2' de zero e a derivada quarta do campo elétrico. Se você tiver dispersão espacial, você pode fazer o mesmo tipo de análise, agora vão aparecendo derivadas de ordem superior no espaço também. Então, a gente vê que quando a gente vai para o caso dessa representação no tempo, a discussão é bem mais complicada, mas ela permite alguns insights legais também de discutir. Na prática, a gente não vai usar isso aqui em momento nenhum do curso, porque, enfim, como eu disse, é mais prático a gente lidar nas frequências, mas eu acho que a gente ganha insights conceituais interessantes analisando por aqui. E por fim, quer dizer, você pode ter um outro caso em que a dispersão não é muito relevante, que é quando o campo pode talvez até variar rápido, só que se você decompuser esse campo em Fourier, você vai ter lá tipicamente uma certa largura em que as amplitudes são apreciáveis, né? Se essa largura for pequena, né, comparado aí com o inverso do tempo de resposta do material, você, na prática, é como se, para o material, é como se você tivesse um cara bem estreito aqui, né? E aí, tudo que a gente fez antes vale, eu deixo como exercício para vocês verificarem, só que agora, em vez de você pegar o epsilon estático, você vai ter que pegar o epsilon nessa frequência média, tá bom? Então fica aí, enfim, essa análise para vocês fazerem. Mas, de novo, isso aqui é comentário extra. Esses dois últimos slides é comentário extra da aula. Para finalizar, então, o ponto é que, realmente, quando você tem dispersão temporal, mas você tem linearidade, homogeneidade, a representação em Fourier é muito mais simples. E essa é a base do que a gente vai fazer nas próximas aulas. Agora, se você tiver meios mais gerais, seja porque eles são não lineares, seja porque eles são piroelétricos, seja porque quebra a homogeneidade, seja porque quebra a isotropia, seja porque você tem dispersão espacial, você tem vários outros fenômenos ondulatórios ricos para estudar. Então, propagação de onda em plasmas é um fenômeno fascinante, em meios anisotrópicos, e, enfim, aqui um exemplo de cristal fotônico natural, né? Então, isso aqui é só o começo da discussão. Quem quiser mais referência, na aula eu posso fazer alguns comentários adicionais, mas o principal para o nosso curso vai ser, primeiro, a gente entender bem essa classe de materiais que a gente aqui chamou de vácuo dispersivo. E nas próximas aulas a gente também vai aprender a modelar melhor a resposta do material, modelar o epsilon de ômega. Então isso encerra esse vídeo, obrigado, e qualquer dúvida leve para o nosso encontro presencial.